Você já se perguntou se o tratamento para ansiedade funciona mesmo? Afinal, você já tentou tanta coisa, mas nada até agora resolveu o seu problema, não é mesmo? Eu sou a psicóloga Aline Bedin e eu estou aqui para ajudar você a se libertar dos sintomas da ansiedade. E hoje eu vou te explicar como e por que o tratamento para ansiedade funciona. Em primeiro lugar, precisamos lembrar que existem vários tipos de transtornos de ansiedade e que cada um deles terá um manejo diferente dentro da psicoterapia, porém com algumas coisas em comum, porque os próprios transtornos têm diferenças e semelhanças entre eles. Quando se fala do tratamento padrão ouro para ansiedade, o tratamento é feito utilizando a psicoterapia de abordagem cognitivo-comportamental e, se necessário, é feita sim a associação com medicação. Então, a medicação, ela se faz necessária quando o funcionamento da pessoa está muito comprometido e impede ela até de colocar em prática os aprendizados da terapia, por exemplo. E também quando está interferindo demais no dia a dia da pessoa. Então, como eu sempre explico sobre a medicação para os meus pacientes, é como se você estivesse com o seu carro em uma estrada de terra cheia de buracos. E aí, nessa situação, você precisa andar devagar. Quando você usa a medicação, é como se você estivesse com esse seu mesmo carro, mas em uma estrada de asfalto que esteja bem conservada. E nessa situação, então, você consegue ganhar mais velocidade. Porém, eu reforço aqui que nem todos os casos vão precisar da medicação para usar esse asfalto. Consegue isso somente com a psicoterapia. E claro, eu quero lembrar aqui também que existem muitas pesquisas que comprovam a eficácia da psicoterapia no tratamento da ansiedade. E agora eu vou te contar um pouco de como eu abordo esse tema nos meus atendimentos. Então, quando chega para mim um paciente com ansiedade, inicialmente eu busco entender como é a ansiedade que ele sente, em que momentos ela aparece, quais são os sintomas que ele tem, quais são as preocupações desse paciente acerca dos sintomas e acerca das crises que ele tem. E em seguida, então, eu inicio o que a gente chama dentro da psicologia de psicoeducação, que nada mais é do que trazer clareza para o paciente sobre o que ele está sentindo. Então eu explico para ele o porquê que ele está sentindo o que ele está sentindo. Por exemplo, se chega para mim um paciente e relata que ele tem crise de ansiedade e nessas crises ele sente falta de ar, ele tem uma sensação de desmaio, ele sente tontura, ele sente formigamentos. Eu explico para ele o porquê que ele está sentindo todos esses sintomas. Eu deixo claro como a ansiedade está causando todas essas sensações nele. E essa explicação ela é importante porque geralmente existe uma preocupação muito grande com esses sintomas. Então, quando o paciente descobre de onde vêm esses sintomas e sabe que esses sintomas não vão ter potencial nenhum de gerar dano físico, ele consegue se livrar da preocupação com esses sintomas. Depois, então, de fazer essa psicoeducação, eu ensino ao paciente estratégias de enfrentamento da crise, para que ele possa aplicar quando estiver em crise. E essas estratégias, quando elas são aplicadas, elas mostram ao paciente que ele tem controle sobre a crise e que ele é capaz de dar conta do que está acontecendo. Porque uma das coisas que a ansiedade faz que vai fazer você pensar é que você não tem capacidade de suportar a crise. Então, logo, quando o paciente aprende que ele tem essa capacidade, já começa a apresentar melhoras. Então, o tratamento psicoterápico para ansiedade, ele funciona porque o paciente aprende sobre o que está acontecendo com ele e aprende como lidar com isso. E é justamente por ser um aprendizado que ele pode depois aplicar isso sempre que precisar. Porque sim, é bem possível que vai precisar, porque nós nunca vamos deixar de sentir ansiedade. A ansiedade é uma emoção e, sendo uma emoção, não tem como a gente não sentir. O que acontece é que dentro da psicoterapia, o paciente vai aprender a lidar com a ansiedade, que é normal,
para evitar de ter as crises de ansiedade e parar de sofrer com os sintomas das crises de ansiedade, da ansiedade patológica. E se esse conteúdo fez sentido para você, curta esse vídeo aqui, compartilhe ele com outras pessoas que também possam se beneficiar com ele. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!